tarde a todos os irmãos. Eu sou o pastor Jorge Andrade. Lhes desejo saúde e paz. Pois bem, amados, hoje eu quero estar respondendo algumas perguntas que fazem a nós sobre a palavra de Deus. Esse será um dos vídeos assim bem polêmico, respondendo dúvidas, né? Aqui está o caderninho, né? Onde tem os nossos estudos e algumas curiosidades bíblicas. Vou deixar esse caderninho aqui. Uma das perguntas que o povo perguntou é: Deus criou o mal? Deus criou o mal, pastor Jorge Andrade, ou esse nasceu no coração de Satanás? O que vocês acham, irmãos? A Bíblia vai dizer, Isaías 45:7, diz bem assim, ó. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então quem? Ó, Deus falando. Isaías 45:7, ó. Né? Vamos só conferir o texto aqui. Ó, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, amados, vemos também na palavra de Deus, em Lamentações 3, versículo 38, diz assim, ó: porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? Lamentações 3:38 diz: porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? A Bíblia também vai dizer em Jó, capítulo de número 5 de Jó, versículo 18, porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga, ele fere, e as suas mãos curam. Isaías 45:7, repetindo: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. A Bíblia também vai dizer, amados, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia vai dizer também em Colossenses, capítulo 1 e versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 3, capítulo 1 de Colossenses, versículos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Por exemplo, se o diabo, a pergunta é: Deus criou o mal ou esse nasceu no coração do Satanás? É claro que a Bíblia vai dizer, Isaías 45:7 é bem enfática que Deus é o criador do mal. Isaías 45:7, ali o mal que Deus criou é o mal pragmático, não é o mal ontológico, tá? Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Se fosse, por exemplo, o diabo o criador do mal, qual foi o mal que tentou Satanás? Entendeu? Então não pode ser o diabo o criador do mal. Porque quem plantou a árvore, quem criou o Jardim do Éden foi Deus, certo? Quem criou o Jardim do Éden foi Deus. Quem plantou a árvore da ciência bem e mal do Jardim do Éden foi Deus. Isaías 45:7 confirma isso, dizendo: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Por exemplo, o inferno é bom, amados? Não, não é bom, pastor. Claro que vocês diriam isso. O inferno não é bom, pastor. E não foi Deus quem criou o inferno? Tudo que Deus fez, ele fez com um propósito. Tudo que tem na Bíblia tem um propósito. Pode lá analisar em Apocalipse, foi dado que se fizesse dano
a erva verde da terra. Foi dado que se fizesse dano às águas dos rios. Foi dado que se fizesse dano às águas do mar. Foi dado que se fizesse dano à terça parte da população do mundo. Então é tudo dado que se fizesse. É tudo Deus que permite. Deus falou para Satanás. Deus perguntou: de onde vem Satanás? Ele disse: rodear a terra para passear por ela. E Deus pergunta: observaste tu, meu servo Jó, homem temente, a mim, fiel, se dizia do mal? O diabo disse: sim, quem que não te serve com fartura? Toca em tudo que já tem para ver se não vai blasfemar de ti na tua face. O que Deus disse? Vai e faça assim, Satanás. Vamos ver esse texto, irmãos? Jó, capítulo 1, e versículo 6. Então, até para tocar na vida de Jó, ó, e sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno dos dias, dos seus banquetes, e vindo de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se dizia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele toda a sua casa e tudo quanto tem? Obra das suas mãos? Então veja, resumindo aqui, Deus permitiu que Satanás fosse e tocasse em tudo que já tinha. Mas o que nós entendemos aí pelas Escrituras? Que tudo é permissão de Deus. O diabo não faz nada sem a permissão de Deus. Conforme Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Os anjos, serafins, querubins, até os anjos caídos foi Deus que criou. Mas antes de ser anjos caídos, segundo Ezequiel 28, Isaías 14, o diabo não era um anjo caído, era um anjo de luz. Depois houve a rebelião, conseguiu convencer a terça parte que seguiu após ele. Houve toda essa história que todos conhecem, né? Mas tudo Deus criou com um propósito. Tudo Deus criou com uma finalidade. Então quem é o autor do mal? É Deus. Agora, pastor, talvez esteja me perguntando: pastor, mas o que é o mal? Deus disse: eu faço a paz, eu crio o mal, eu faço todas essas coisas. Agora, o que é o mal, amados? O que é o mal? Pois bem, o mal é a deturpação do bem. Marque bem isso. O que é o mal, pastor? O senhor disse que, o diabo não é autor do mal, porque se o diabo fosse o autor do mal, qual foi o mal que tentou o diabo? Como o senhor falou, correto? Se Deus é autor do mal, e o mal de Isaías 45:7, como o senhor falou, é o mal pragmático, não o mal ontológico, certo? Mas o que é o mal, pastor? O mal, irmãos, o mal é a deturpação do bem. O mal não é uma natureza independente e autoexistente. O que é o mal? O mal é a deturpação do bem. Por exemplo, o que é a escuridão? A escuridão é a deturpação da luz. O que é o frio? É a deturpação do calor. O que é o buraco? É a deturpação da matéria. O que é o mal? O mal é a deturpação do bem. O mal não é uma natureza autoexistente. Entendeu? Essa é a minha definição sobre a origem do mal. Entendeu, amados? Outra pergunta que eu queria responder aí dos irmãos, e a gente vê isso assim, que é uma grande dúvida, né, das pessoas, e sobre escatologia, né? A vez passada eu respondi 17 perguntas sobre escatologia, né? A minha sobrinha Ana Paula fazendo as perguntas, né? E eu respondendo de acordo com a palavra de Deus. E uma das perguntas sobre escatologia, a 18ª pergunta sobre escatologia, é a trombeta de 1 Coríntios, a trombeta de 1 Coríntios 15:52 é a mesma 7ª trombeta de Apocalipse? Certamente não. Quem fez essa pergunta tem essa resposta. Certamente não. Paulo fala da trombeta do arrebatamento, relacionada com a glória da igreja. João se refere à última trombeta de juízo, destinada aos ímpios. Entendeu, irmãos? É um dos textos muito fortes dos pós-tribulacionistas. Eu não sou pós-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou dispensacionalista e pré-milenista.
mas é um dos textos fortes dos pós-tribulacionistas. É esse texto aqui, a trombeta de 1 Coríntios 15:52 é a mesma sétima trombeta do Apocalipse? Certamente não. Aprenda bem isso, certamente não. Paulo fala da trombeta do arrebatamento. Entenda bem. Paulo fala da trombeta do arrebatamento, relacionada com a glória da igreja. João se refere à última trombeta de juízo, destinada aos ímpios. Entendendo? Outra pergunta. Deixa eu só ver aqui. Qual o homem nas Escrituras que emprestou o seu nome para Jesus? Você sabe disso? Qual o homem nas Escrituras que emprestou o seu nome para Jesus? Essa é a pegadinha, né? Davi. Esse homem foi Davi. Davi, embora Jesus seja chamado por Paulo de último Adão, na verdade ele é chamado de meu servo Davi. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel e versículo 24. Isaías 55, versículo 3 e 4. E Jeremias, capítulo 30, versículo 9, e Oséias, capítulo 3 e versículo 5. A 20ª pergunta. Por que 20ª, irmão? Porque a vez passada fizemos o vídeo com 17 perguntas sobre Apocalipse. Hoje eu respondi uma pergunta que não tem nada a ver com Apocalipse, sobre Deus criou o mal, esse nasceu do coração de Satanás. E eu estou dando sequência às perguntas sobre Apocalipse. Ok? São 95 perguntas e respostas. Então a 20ª pergunta é: a Bíblia relaciona a volta de Jesus com um piscar de olhos? Quanto tempo dura um piscar de olhos? Vocês sabem me dizer, amados? Né? Eu vou dizer para vocês, segundo os engenheiros, demonstra 11 centésimos de um segundo. Né? A Bíblia relaciona a volta de Jesus com um piscar de olhos. Quanto tempo dura um piscar de olhos? É muito rápido, né? Segundo os engenheiros da GE, demora 11 centésimos de segundo. Entendeu? 21ª pergunta. Algum tempo os judeus pregaram o Evangelho? Ó, pergunta. Há algum tempo os judeus pregaram o Evangelho? Pois bem, alguns eruditos creem que, durante o período da Grande Tribulação, os 144 mil judeus andarão por várias partes do mundo pregando o Evangelho do Reino, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 4 e 8, e Mateus 24, versículo 14. Está entendendo? Existem 3 tipos de Evangelho: Evangelho da graça, que é pregado pela igreja; Evangelho do Reino, que será pregado pelos 144 mil judeus no período da Grande Tribulação; e o Evangelho eterno, conforme Apocalipse 14, versículo 3 ou 13, se não me engano é 3 ou 13. Evangelho eterno pregado pelos anjos no período da Grande Tribulação. Entendeu? 22ª pergunta. Qual será... 22ª. Qual será a condição dos crentes durante o período milenal? Nós seremos naquela época iguais aos anjos, irmãos. Qual será a condição dos crentes durante o período milenal? Pois bem, nós seremos naquela época iguais aos anjos. Hoje, e faremos o trabalho que eles atualmente fazem, de assessoria espiritual a Jesus, no período milenar. 23ª pergunta. Onde está escrito que Jesus um dia reinará na casa... Deixa eu analisar bem a pergunta aqui. Onde está escrito que Jesus um dia reinará na casa de Jacó? Conforme Lucas capítulo 1 e versículo 32 a 33. Pois bem, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e seu pai,
e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Onde está isso na Bíblia, pastor? Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. 24ª pergunta. Temos direito de esperar algum grande avivamento antes do arrebatamento da igreja? Temos direito de esperar algum grande avivamento antes do arrebatamento da igreja? Pois bem, a Bíblia fala de apostasia, né? 1 Timóteo 4,1 diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, abandonarão a fé. Entendendo? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Mas a pergunta é essa. Então, apostasia é um dos sinais do fim dos tempos. Agora a pergunta do ouvinte aí é o seguinte: temos direito de esperar algum grande avivamento antes do arrebatamento da igreja? Certamente sim. Por quê? Primeiro porque o profeta Joel e o apóstolo Pedro se referiam ao derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Também porque a igreja na época do arrebatamento deverá ser muito mais poderosa que em qualquer época da história. E finalmente a Bíblia declara que enquanto houver Laodiceia, também haverá a Filadélfia. Entendeu, amados? 25ª pergunta. O que acontecerá com as mães grávidas no dia do arrebatamento? Essa aqui é polêmica, hein? O que acontecerá com as mães grávidas no dia do arrebatamento? Pois bem, muitos temem que será uma tortura para elas, por causa do profeta, por causa da profecia de Mateus 24. Aquela profecia, ai das grávidas, já teve o seu cumprimento. Jesus referia às mulheres que foram mortalmente feridas pelos soldados romanos, que sob a ordem do general Tito, as esquartejavam. Quando da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, certamente as mulheres crentes grávidas que forem achadas fiéis subirão com seus respectivos fetos. Deus nunca defendeu o aborto. Quem sabe naquele dia acontecerá a aplicação final das palavras de Jesus. Deixa vir a mim as criancinhas, em Lucas 18, versículo 6. Além disto, leia cuidadosamente Romanos capítulo 5 e versículo de número 19. Entendeu? 26ª pergunta. Existem mais versículos que falam de Jesus como futuro rei? Se existem mais versículos que falam de Jesus como futuro rei? Sim. Leia o Salmo 72, deixa eu ver. Salmo de número 72, versos 7 e 8. Salmo de número 2, verso 8. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Apocalipse 11, versículo 15. Isaías capítulo 32, versículo 1. Está entendendo? 27ª pergunta. Quais as crianças que estão cobertas pela provisão redentora do sangue de Jesus? Quais? Quais as crianças que estão cobertas pela provisão redentora do sangue de Jesus? Pois bem, aquelas que estão no estágio da inocência. Deus nunca mistura inocência com culpados. Não existe uma data padrão para definir o dia que termina o período da inocência. À luz de Isaías capítulo 7, versículo 15, é o momento em que a criança começa a distinguir o bem do mal. Entendeu? 28ª pergunta. Existe algum sentido escatológico na vida de Enoque? O que vocês acham?
Existe algum sentido escatológico na vida de Enoque? Sim. Ele é o tipo da igreja que será arrebatada. Assim como Enoque foi transladado antes do dilúvio, a igreja subirá pelo arrebatamento antes da grande tribulação. Entendeu? Legal, né? Existe algum sentido escatológico na vida de Enoque? Com certeza. Sim, ele é o tipo da igreja que será arrebatada. Assim como Enoque foi transladado antes do dilúvio, a igreja subirá pelo arrebatamento antes da grande tribulação. 29ª pergunta. Que relação existe entre a vida de Noé e a escatologia? Ó, a pergunta. Que relação existe entre a vida de Noé e a escatologia? Pois bem, Noé, que foi salvo do dilúvio através da arca, lembra a igreja que tem saída, a igreja que tem sido salva do mundo por Jesus Cristo antes da grande tribulação. Jesus identificou os dias que precedem a sua segunda vinda como os dias de Noé. Você já viu isso na Bíblia? Gênesis capítulo 7, versículo 23, Gênesis 8, versículo 1 e 4, Gênesis 16 e 9, 1 Pedro 3, versículo 20 e 21, e Mateus 24, versículo 37 a 39. 30ª pergunta. Existe algum texto em Gênesis que aponte para o reino messiânico de Jesus? Existe. Gênesis 49, versículo 10. Existe algum texto em Gênesis que aponte para o reino messiânico de Jesus? Sim. Gênesis 49, versículo 10. Ali fala do reino messiânico de Jesus. 31ª pergunta. Onde se encontram alusões ao reino messiânico? Em Levíticos. Onde se encontram alusões ao reino messiânico? Em Levíticos 26, versículos 5 e 10. Entendeu? Onde se encontram alusões ao reino messiânico? Em Levíticos. Capítulo 26 de Levíticos, versículos 5 e 10. 32ª pergunta. Podemos encontrar algum texto em Deuteronômio que diga a respeito à grande tribulação? Será, irmãos, que tem? Podemos encontrar algum texto em Deuteronômio que diga a respeito à grande tribulação? Sim. Deuteronômio 32, versículo 22, 41 e 43. 33ª pergunta. Jó cria na ressurreição? Sim. De acordo com Jó 19, versículo 25. Ele cria sim. Jó cria na ressurreição? Sim. De acordo com o capítulo 19 de Jó, versículo 25. 34ª pergunta. Existe alguma alusão nos Salmos à primeira ressurreição? Existe. 34ª pergunta. Existe alguma alusão nos Salmos à primeira ressurreição? Sim. O Salmo número 17, o verso número 15. 35ª pergunta. O que acontecerá depois do tribunal de Cristo? As bodas do Cordeiro. O que acontecerá depois do tribunal de Cristo? As bodas do Cordeiro. 36ª pergunta. Quem participará das bodas do Cordeiro? A igreja na condição de noiva de Cristo. 37ª pergunta. Existe alguma alusão nos Salmos à grande tribulação? Sim. Salmo 75, verso 8 e 10. Salmo 83, verso 13 e 17. 38ª pergunta. Existe algum versículo em Cantares de Salomão que pode ser explicado às bodas do Cordeiro? Sim. Cantares capítulo 2, versículo 10, Cantares capítulo 1, versículo 4, Cantares capítulo 6, versículo 10 e 12. 39ª pergunta.
Que texto bíblico fala explicitamente da igreja como noiva de Cristo? 39ª pergunta. Que texto bíblico fala explicitamente da igreja como noiva de Cristo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A pergunta de número 40. Em quais livros proféticos encontramos alusões à primeira ressurreição? Pergunta de número 40. Em quais livros proféticos encontramos alusões à primeira ressurreição? Pega bem aí, ó. Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías capítulo 25, versículo 8. Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 e 14. Daniel, capítulo 12, versículo 2, a parte A do versículo 2, do capítulo 12, Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Oséias, capítulo 6, versículo 1. Oséias, capítulo 13, versículo 14. A pergunta de número 41. Quais os únicos livros do Novo Testamento que não apresentam mensagem escatológica? Vocês sabem essa, irmãos? Isso é boa, hein? Quais os únicos livros do Novo Testamento que não apresentam mensagens escatológicas? Vai lá. Gálatas, Carta de Paulo aos Gálatas, Carta de Paulo a Filemão, segunda e terceira carta de João. Não apresentam mensagem escatológica. Pergunta de número 42. O que acontecerá depois das bodas do Cordeiro? O que acontecerá depois das bodas do Cordeiro? Essa aí parece ser difícil, né? Pois bem, Jesus Cristo descerá em glória com os santos. A pergunta. A pergunta de número 43, né? O que acontecerá depois das bodas do Cordeiro? A resposta. Jesus Cristo descerá em glória com os santos, com a igreja. A pergunta de número 44. O que significa a expressão dia do Senhor? O que significa a expressão dia do Senhor? Resposta. O período compreendido a partir do arrebatamento da igreja. Então, o que significa a expressão dia do Senhor? Resposta. O período compreendido a partir do arrebatamento da igreja. A pergunta de número 45. Alguns dizem... Deixa eu deixar aqui. Alguns dizem que a vinda de Cristo é a conversão de uma pessoa a Cristo. Isso é verdade? Absolutamente não. Ó, a pergunta número 45. Alguns dizem que a vinda de Cristo é a conversão de uma pessoa a Cristo. Isso é verdade, pastor Jorge Andrade? Absolutamente não. A conversão é o dia a Cristo. A volta de Cristo é a vinda de Cristo. Entendeu, amados? São coisas aparentemente simples, mas que fazem confusão. Entendeu? Pergunta de número 46. Alguns afirmam que a vinda de Cristo é a morte física do crente. Que versículos poderíamos parar para combater tal teoria? Ó a pergunta. Pergunta de número 47. Número 46, perdão. Alguns afirmam que a vinda de Cristo é a morte física do crente. Que versículo poderíamos usar para combater tal teoria? Primeiro versículo. Hebreus 9, versículo 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23 e Filipenses 3, versículo 20. Pergunta de número 47.
número 47. É verdade que a vinda de Jesus se dará em duas fases? Ó, pergunta. É verdade que a vinda de Jesus se dará em duas fases? Sim. A primeira fase será a ocasião do arrebatamento da igreja. A segunda será a revelação pessoal de Cristo. Na primeira fase ele recebe a igreja. Na segunda fase ele desce com a igreja. Olha que interessante. É verdade que a vinda de Jesus se dará em duas fases, pastor Jorge Andrade? Sim, meus amados. A primeira fase será a ocasião do arrebatamento da igreja. A segunda fase será a revelação pessoal de Cristo. Na primeira fase ele receberá a igreja. Na segunda fase ele desce com a igreja para reinar no milênio. A pergunta número 48. Em que parte do mundo Jesus... É isso aí mesmo. Em que parte do mundo Jesus descerá por ocasião da sua revelação? Em que parte do mundo Jesus descerá por ocasião da sua revelação pessoal? Olha bem. No Monte das Oliveiras, em Jerusalém, conforme Zacarias capítulo 14, versículo número 4. Em que parte do mundo Jesus descerá por ocasião da sua revelação pessoal? Resposta. No Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Zacarias 14, versículo 4. Pergunta número 49. O que significa anticristo? Tem gente que diz assim, anticristo é antes de Cristo. Negativo. O que significa anticristo? Veja bem, tem anticristo, tem anti-Espírito Santo, tem anti-Deus. Agora, o que significa a palavra anticristo? Resposta. Preste bem atenção na resposta. O que significa anticristo? A resposta agora. A Bíblia chama de anticristo uma pessoa que receberá o poder de Satanás para ser um governante mundial durante a segunda metade de 7 anos da grande tribulação. A palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo. Entendeu? Pergunta de número 50. Qual será o fim do anticristo? Jesus o destruirá em sua revelação. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo número 8. Anote bem, se você tiver aí vontade de aprender mesmo, pegue um caderno e você vai anotar todas essas perguntas, essas respostas. Qual será o fim do anticristo? A pergunta, a resposta. Jesus o destruirá em sua revelação. 2 Tessalonicenses 2 e 8. Pergunta número 51. Existe algum método ou estratégia estabelecido por Satanás referente à aparição do Cristo? Sim. Será em 3 fases. Olha, preste bem atenção. O espírito do anticristo. Segundo, os precursores do anticristo. Terceiro, a manifestação pessoal do anticristo. Você pode se dar conta de que o diabo copiou isso do plano de Deus com o seu filho Jesus. Entendeu? Existe algum método ou estratégia estabelecido por Satanás referente à aparição do anticristo? Com certeza tem. Primeiro, sim, será em 3 fases. Ó. Anote bem. Primeira fase, o espírito do anticristo. Segunda fase, os precursores do anticristo. Terceira fase, a manifestação pessoal do anticristo. Você pode se dar conta, amados irmãos, de que o diabo copiou isso do plano de Deus para com o seu filho Jesus. O diabo, ele não tem capacidade de criar nada, ele gosta de copiar as coisas de Deus. Ele imitou os sinais que Moisés fez no Egito, né? Através do seu irmão Arão, Moisés era como Deus, Arão como profeta. Então ele usou os feiticeiros para fazer sinais iguais. Hoje em dia ele usa também sinais falsos para enganar as pessoas. Então a intenção do diabo é enganar. João 8,44, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala no que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
A pergunta de número 52 é: o que significa a grande tribulação? Um período de catástrofes inigualáveis, sofrimento que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Será o dia da vingança do Senhor, dia do sofrimento maior de Israel. Pergunta número 53. Qual profeta do Antigo Testamento que se referiu primeiramente à grande tribulação? Qual que vocês acham? Pergunta: qual profeta do Antigo Testamento que se referiu primeiramente à grande tribulação? Daniel. Capítulo número 9 de Daniel, versículo 26 e 27. Confira em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Pergunta de número 54. Algum dia Satanás será destruído? Algum dia Satanás será destruído? Não. A destruição de Satanás seria uma grande vitória para ele. Que assim pararia de sofrer. Ele será preso durante o milênio, conforme Apocalipse 20, versículo 2. E depois será solto por um período para finalmente ser lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Pergunta número 55. Quem será o futuro juiz do mundo? Jesus Cristo, conforme o Salmo 96, verso 12. Isaías capítulo 2, versículo 4. Mateus 16, versículo 27. Mateus capítulo 25, versículo 31 e versículo 46. João capítulo 5, versículo 22, versículo 23, versículo 27 e versículo 30. E Atos capítulo 10 e versículo número 42. Em João 5, 22, Jesus disse: seu Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. E qual que vai ser a base desse juízo? Jesus disse em João 12, 48. Até vou fazer questão de ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras. João 12, 48. João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem? A palavra que eu tenho pregado é essa de julgar no último dia. Entendeu? Em João 5, 22, Jesus disse, o texto que eu citei ali de cor, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então, Jesus será o juiz. Quem será o futuro juiz do mundo? Jesus Cristo, conforme o Salmo 96, verso 12, Isaías 2 e 4, Mateus 16, 27, Mateus 25, versículo 31 e 46, e João capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 22, 23, 27, 30, e Atos 10, versículo 42. Pergunta número 56. Paulo se referiu alguma vez a Jesus como sendo o juiz universal? Pergunta. Paulo se referiu alguma vez a Jesus como sendo o juiz universal? Sim. Leia Romanos 2, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 8, e etc. Pergunta número 57. Que tipo de esperança é que temos com respeito à volta de Cristo? Uma esperança bem-aventurada? Tito 2, versículo 13. Entendeu? Que tipo de esperança é que temos com respeito à volta de Cristo? Resposta: uma esperança bem-aventurada. Né? Então, que tipo de esperança é que temos com respeito à volta de Cristo? Resposta: uma esperança bem-aventurada. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Segundo a Bíblia Viva, né? Tem essa expressão.
E primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 3. Né? Outra pergunta aqui, amados. A pergunta número 58. Em quantas etapas se consuma a nossa salvação? Em 3. Presta atenção. Ó a pergunta. Ó a pergunta aqui, ó. A pergunta número 58. Em quantas etapas se consuma a nossa salvação? Em 3. Ó, justificação, santificação e redenção. Em quantas etapas se consuma a nossa salvação? Em 3. Justificação, santificação e redenção. Pergunta número 59, vou parar aqui. Qual das 3 etapas acima se enquadra na escatologia? Pergunta número 59. Qual das 3 etapas acima se enquadra na escatologia? A redenção. Da pergunta 58. Então, a redenção. Entendeu? Mais uma só. Pergunta número 60. Aproveitar bem o vídeo. Qual o mais completo texto sobre o tribunal de Cristo? Qual o mais completo texto? Qual o mais completo texto sobre o tribunal de Cristo? 1 Coríntios 3, versículo 11 ao 15. Entendeu? Mais uma aqui, só para nós aproveitar bastante o espaço aqui. Pergunta número 61. Qual o significado espiritual do ouro como elemento de julgamento no tribunal de Cristo? O ouro, veja bem a resposta. Olha a pergunta. Ó. Qual o significado espiritual do ouro como elemento de julgamento no tribunal de Cristo? Resposta. O ouro representa tudo que se relaciona com o Pai. A pessoa, a glória, o poder, a palavra, a realeza de Deus. Leia a primeira carta de Pedro, para ver que isso é verdade. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Salmo de número 96, verso 10. Provérbios, capítulo 8, verso número 10 e verso número 19. E Malaquias, capítulo 3. E Jó, capítulo número 22, versículo 23 e versículo 25. Que simboliza a prata? Que simboliza a prata? A prata simboliza tudo aquilo que se relaciona com o Filho, especialmente o seu sacrifício. No Novo Testamento, ou melhor dizendo, no Antigo Testamento, prata é o metal da redenção. Né? No primeiro livro de Crônicas, né? Capítulo 23, e Colossenses, capítulo de número 1 e versículo 23, Colossenses 3 e 11, Êxodo 30, versículo 11 e 16, Levíticos 23, versículo 34. Amém, amados? Eu sou o pastor Jorge Andrade, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Restaurando Vidas, que no momento presente se encontra ali no bairro Guaraituba, na rua Atalaia, número 342. Temos o culto de doutrina toda quinta-feira. Você que tem vontade de aprender a palavra de Deus, vá lá nos fazer uma visita. Temos também, isso será por pouco espaço de tempo ali nesse endereço. Logo, logo estaremos na sede própria aqui no bairro São Dimas, na rua Francisco Tanner, número 412, né? O meu endereço é no 432, mas a igreja será feita no número 412, no bairro São Dimas, na rua Francisco Tanner. Por enquanto, ela está na rua Atalaia, no bairro Guaraituba, rua Atalaia, número 342, no bairro Guaraituba. O meu telefone para palestras, pregações, dúvidas que você tenha sobre a palavra de Deus, o operador é o 41, aí é o 9791-5195. Eu sou o pastor Jorge Andrade e lhes desejo saúde e paz.